Eu tenho, nesses dias, assistido um seriado, eu não sei se você já acompanhou, que conta um pouco dos costumes dos judeus ortodoxos. Ele, se não me engano, acho que é na Netflix. Difícil a gente encontrar coisa boa, né? Na televisão, na Netflix. Mas eu indico esse seriado para você. E eu acho muito legal a forma como os filhos se conectam, se comunicam com os pais, né, usando essa expressão Abba, né? E aquilo, de alguma forma, tem mexido com o meu coração, no meu relacionamento com Deus, porque quanto mais íntimo do nosso Deus, mais nós temos a revelação de que Ele é o nosso Abba, o nosso papai, nosso papaizinho querido. Amém? Quantos de fato aqui são apaixonados pelo Senhor? Oh, que amor incrível nós podemos receber e ao mesmo tempo transmitir nesse tempo de adoração aqui. Sentir aqui um rio do amor de Deus, dessa comunhão maravilhosa que temos com o Senhor, em família, em unidade. Eu quero entrar diretamente aqui na palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra mais pastoral, mas eu creio que você que entrou aqui pela primeira vez, se você abrir o teu coração, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, eu tenho certeza que mesmo sendo uma palavra pastoral, uma palavra mais voltada para a igreja, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo na tua vida. Você que está me assistindo também pela internet e não tem uma experiência com Jesus, talvez você está passando por esse canal e encontrou alguém falando do amor de Deus. Eu tenho certeza que se você ouvir, se você abrir os teus ouvidos e o teu coração, Deus vai fazer algo maravilhoso e transformador na tua vida. E eu quero convidar você para abrir o Salmo 32. O tema desta palavra é a segurança do justo. Eu quero ler esse texto, são 11 versículos aqui que vamos ler. Então preste atenção, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui também no telão ou no rodapé desta tela. A palavra de Deus diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força ela foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Diga: glória a Deus. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Só de nós lermos a palavra de Deus, isso já traz na nossa vida um fortalecimento na nossa fé, uma convicção maior daquilo que somos em Deus, daquilo que esperamos de Deus e daquilo que Deus espera de nós também. E as promessas de Deus para os seus filhos são maravilhosas.
E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ela de alguma forma veio no meio dessa circunstância que nós temos vivido. Em nome de Jesus eu já profetizo de uma situação que já está passando, amém, igreja? Quantos creem comigo? Realmente está passando. Glória a Deus. E independente da circunstância que nos atinge, os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, eles têm um lugar de proteção, eles têm um lugar de segurança. Ele não se abala por qualquer coisa, ele não se abala por qualquer vento. Eu acho que vou precisar trocar esse microfone. Eu queria pedir para o irmão que está responsável, tá dando um chiado aqui, por favor. Então você não vive, sabe, como o vento sopra e se abala, não. Você está firme. Há um lugar onde nós, que fomos alcançados pelo amor de Deus, não vacilamos. Ficamos firmes e inabaláveis. E viver e conhecer toda essa promessa e tomar posse dela, demanda duas coisas que nós precisamos entender claramente na nossa jornada cristã. A primeira é que ninguém desfruta ou conta ou compartilha de uma grande vitória. Quantos aqui gostam de compartilhar e querem compartilhar uma grande vitória? Deixa eu ver. Olha, então não é só eu, né? Eu creio que a maioria daqueles que estão aqui hoje querem viver o sobrenatural de Deus e contar as maravilhas de Deus. Mas deixa eu te falar, para você contar uma grande vitória, você tem por trás uma grande luta. É impossível você contar uma grande vitória se você não enfrentar uma grande luta. Uau! Então o que você está querendo dizer, Moisés? É que para eu contar uma grande vitória, eu vou ter que enfrentar uma grande luta? Sim, talvez você esteja enfrentando uma grande luta. E é certo que o Senhor vai te dar a vitória. E só entra nessa promessa quem tem a disposição de lutar. É impossível você sair vitorioso de uma grande batalha se você ficar parado, se você não ficar inanimado, sem fazer nada, sem reagir, sem atacar o inimigo, sem enfrentar o inimigo. Então, veja só, nós temos promessas do Pai, nós temos um lugar de segurança nele, mas também nós temos as batalhas, nós temos as lutas, nós temos as ameaças. E mesmo como filhos de Deus, como justos nessa terra, nós enfrentamos as ameaças. Existem as ameaças externas. Talvez eu e você nunca vivemos uma ameaça tão grande na nossa geração como a ameaça que nós vivemos nos últimos meses. Desde o início do ano 2020, a humanidade, toda a humanidade, todos os homens e todas as nações entraram debaixo de uma grande ameaça. Mas antes dessa ameaça, sempre existiram outras. Se você levanta de manhã com a misericórdia de Deus renovada sobre a sua vida e vai para o trabalho, você corre riscos. Somos ameaçados externamente a todo momento, queridos. É que nós não temos noção. O Senhor não mostra todos os livramentos que Ele já nos deu. Mas eu tenho certeza, foram muitos. Talvez na minha e na sua vida já são incontáveis.
mas o Senhor nos guarda. O Senhor está conosco. Mas existem ameaças que elas são muito mais perigosas do que as ameaças externas. E eu falo daquilo que acontece dentro de nós. Aquilo que nos ameaça por dentro. Aquilo que ameaça a nossa alma. Aquilo que ameaça a nossa vida com Deus. E é através desse texto de Davi que eu quero compartilhar com vocês um lugar ou algumas posições que nós precisamos tomar e viver, decidir assim, para permanecermos debaixo da cobertura de Deus e da sua proteção. E todos os dias, queridos, nós temos que decidir, diante das ameaças externas e principalmente as internas, se nós vamos esperar naquilo que o mundo pode nos dar, ou se nós vamos colocar a nossa confiança em Deus. Nós temos que decidir se vamos viver pelas nossas emoções, que muitas vezes são instáveis e enganosas, ou se vamos viver pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e que deu vida ao nosso espírito. Nós precisamos também decidir se vamos ouvir as vozes dos homens ou se vamos dar ouvido à voz de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês quais decisões você quer, eu não tenho dúvida que serão exatamente essas. Eu quero colocar a minha fé e tenho colocado a minha fé em Deus. Eu quero viver pelo Espírito e eu quero crer que vou tocar todas as promessas de Deus. Mas a ameaça vem. Há um momento em que a circunstância vira, o mar começa a se agitar e o barco começa a balançar. E é nesse momento, e é nessa hora, não é na hora que nós estamos aqui na igreja, recebendo uma palavra, não, é na hora que o negócio está pegando fogo, é nessa hora que nós vamos decidir. Se aquilo que sai da nossa boca tem a ver com a fé em Cristo, com a esperança que nós temos nele, com as promessas que temos nele, ou se vamos falar daquilo que a nossa carne quer, que a nossa alma quer. Davi, quem escreveu esse salmo, ele é conhecido e ele é reverenciado até hoje nos dias da nação lá de Israel. Se você visitar Israel, e eu profetizo que você vai lá. Quem vai a Israel? Quem vai voltar comigo lá? Pastor Danilo. Amém? Não, mas, gente, você tem essa fé mesmo? Tem? Vai ser maravilhoso, queridos. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida. No ano de 2019, vai ficar um marco. E eu quero voltar lá, porque não deu para conhecer todos os lugares que nós sempre meditamos na palavra de Deus. E quando você anda em Jerusalém, quando você anda pela nação de Israel, não é uma nação grande, é uma nação muito pequena. Menos de um dia você consegue andar de ponta a ponta em Israel. Mas quando você vai nesta nação, há sempre uma homenagem ao rei Davi. Porque Davi foi de longe o maior rei que Israel teve. Bíblia, segundo os estudiosos, e até pelos relatos bíblicos, Davi foi um dos reis que mais conquistou território para Israel. Avançou, não foi porque venceu o grande filisteu Golias, não. Ele foi conquistando territórios. A Bíblia chega a falar que ele era um homem de sangue.
Ele quis até fazer a casa de Deus, e Deus falou: Davi, você não pode fazer, porque você é um homem que tem sangue nas suas mãos, mas o seu filho vai fazer. Um grande guerreiro, um grande valente, e ele formou uma equipe extraordinária, conhecido como os valentes de Davi, homens que estavam encavernados, medrosos, ameaçados na vida. Mas Deus usou a vida de Davi para fazer daqueles homens verdadeiros guerreiros. Se tornaram os líderes de guerra do exército de Davi, dessa grande conquista que Davi fez de territórios. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse homem valente, guerreiro, vencedor, ele também foi ameaçado. E aqui eu quero trazer uma verdade para o teu coração, para tranquilizar o teu coração. Porque muitas vezes nós somos ameaçados e achamos que somos fracos, porque somos ameaçados. Achamos que seremos derrotados, porque a pressão é grande. Há momentos na nossa vida que o dia mau chega. Na vida desse guerreiro, o dia mau chegou. E ele confessou aqui, mas ele estava realmente caminhando para a morte. A morte estava a um passo de Davi. Fique tranquilo, meu querido. Se em determinado momento da vida você se sentir ameaçado, se sentir impotente, é normal. Você não é super-homem, eu não sou o super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Ok? Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós tentamos viver uma vida que não é a vida que Deus determinou para nós. Então, as ameaças vêm, mas o Senhor garante a nossa vitória. A diferença daqueles que são ameaçados e não têm o Senhor é que eles não têm a quem recorrer. Nós temos o Senhor, nós temos a sua proteção. E há um segredo na vida de Davi, queridos, que o levantou, que o fez um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, ele aprendeu a ter um coração quebrantado e a confessar os seus pecados. Porque se há uma ameaça forte que nós precisamos enfrentar na nossa vida, essa ameaça chama-se pecado. Ninguém é impecável. Todos nós, lá em Romanos 3:23, diz isso: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E o que nos faz permanecer nesse lugar de proteção, onde o inimigo não nos toca, onde as ameaças podem vir, mas não nos abalam? Vivermos quebrantados diante do Senhor e confessar a Ele os nossos pecados. Isso é um segredo para quem quer viver debaixo da proteção do Altíssimo. Eu não sei como que você desenvolve a sua vida com Deus nesta área. Muitos entram num sofisma que naquele dia que entregaram a sua vida para Jesus, ali ele confessou os seus pecados e recebeu o perdão. E aí a sua jornada cristã continua, e você continua sendo pessoa, e você continua sendo um pecador lutando contra o pecado. Um santo agora lutando contra o pecado, mas o pecado está aí. Se você quer permanecer num lugar onde Satanás não te toca, onde o inimigo não te pega,
permaneça com seu coração contrito diante de Deus e confesse a Ele todos os seus pecados. Mas há uma dimensão mais que vai além disso. A nossa confissão ao Senhor do pecado, como o próprio texto diz aqui, confessei ao Senhor os meus pecados, e eles foram apagados. Não é assim, queridos? Confessei ao Senhor os meus pecados, e eles foram apagados. Vamos fazer profeticamente isso? Vamos? Ó, uma borracha, assim, apagados, vamos? Então diz assim: confessei os meus pecados ao Senhor, e eles foram apagados. Mas faz com convicção: apagados. Uau, glória a Deus. Mas em Tiago 5, olha que tremendo isso, gente, verso 16. Tiago aconselha os justos, os santos. Ele não está falando para os ímpios, não. Ele está falando para o povo de Deus. Ele está falando para a igreja de Cristo Jesus. Olha o que ele diz: portanto, meus irmãos, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Uau! Ah, você precisa entender essa dimensão da fé, queridos. Você precisa entender a riqueza que é isso. Não apenas de você se apresentar diante de Deus, quebrantado, humilhado, e falar: Deus, eu pequei, sim, perdoe essa minha falha, esse meu pecado. Mas quando você entende que para vencer o pecado, principalmente aquele pecado que ele insiste na sua vida, você precisa de ajuda. O Senhor nos dá um segredo. A igreja é isto: confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Para serem perdoados? Para serem apagados? Não. Só o sangue de Jesus pode apagar pecados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros, nós somos curados. Ah, como é bom ser curado de uma doença, de uma lepra que estava nos levando para a morte, mas agora vem cura de Deus, vem o bálsamo de Deus sobre nossa vida. Pela manhã aqui, ministrando essa palavra, eu não pude deixar de falar o quanto isso foi importante na minha vida e o quanto isso é importante na minha vida. Mas numa das fases mais complicadas da minha vida, isso foi uma maneira muito mais forte, mais intensa. Se eu não tivesse buscado ajuda, lógico que você, meu querido, não vai chegar lá no seu irmãozinho do trabalho, uma pessoa nova na fé, e falar assim: ô meu querido, ó, é o seguinte, ora aqui por mim, porque eu estou traindo minha esposa. Não, não é isso que eu estou falando, gente, pelo amor de Deus. Nós somos uma igreja aqui que nós vivemos o discipulado. E o discipulado é uma bênção na nossa vida. O discipulado é uma bênção nessa igreja. Como o discipulado foi importante na minha vida. E eu não sei, realmente eu não sei onde eu estaria hoje, se eu não tivesse vivido essa dimensão de que Tiago coloca aqui. Confessar os seus pecados uns aos outros para serem curados. Pastor Danilo, que me acolheu, me abraçou como filho. Quantas vezes? Gente, não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes, eu perdi as contas. Que eu tinha que marcar um aconselhamento com ele e rasgar o meu coração, e rasgar a minha vida, e falar das coisas mais podres que existiam na minha vida. Quantas vezes eu saí daquele lugar chorando, mas com uma palavra sobre a minha vida: Moisés, você vai vencer. Eu te abençoo em nome de Jesus para vencer. É possível vencer o pecado. Aleluias. Eu oro nesta noite para que você entenda isso, meus queridos.
Não deixa sofisma tomar o seu coração, sua mente. Não preciso confessar pecado para ninguém. Lá na minha casa eu sou o dono do meu nariz, eu faço como eu quero, eu ajo como eu quero. Não tenho que trazer os problemas da minha casa. Se eu grito com a minha esposa é um problema meu. Se eu desonro o meu marido é um problema meu. Pastora nenhuma, mulher nenhuma tem que saber disso. Estou dando aqui apenas alguns exemplos. De manhã ainda falei sobre isso. Tem maridos que vêm para a igreja e eles chegam aqui, esse ambiente da glória de Deus, da adoração, e ele levanta a mão e adora, e ele chora, mas quando ele chega em casa, ele é um bicho. Ele é um bicho para sua esposa. A esposa não reconhece, os filhos não reconhecem. Nós precisamos entender, queridos, que há uma bênção nisso. Transparência na nossa vida. Sermos verdadeiros. Sermos sinceros. Sabe, Davi, ele publicou o seu pecado. Esse homem ele foi muito ousado, querido, muito ousado. Ele publicou. Escreveu um salmo, Salmo 51. Se você ler o Salmo 51, é uma publicação. Davi estava sentindo o Espírito deixando a vida dele, como deixou Saul, o seu antecessor. Mas ali ele se quebranta e ele busca esse arrependimento. E ele confessa o seu pecado. E agora ele não confessa apenas diante de Deus. As pessoas agora sabem que Davi pecou, mas ele está arrependido. E um coração contrito, Deus jamais rejeita. Amém, queridos? Esse é o lugar da proteção. Esse é o lugar da segurança. Quer levantar muros de segurança para você não viver pecando dia após dia? Estabeleça uma aliança com o seu líder, com o seu discipulador. Estabeleça uma aliança com a sua esposa, com o seu esposo, de não esconder nada, de viver na luz. Porque o pecado, ele deixa o justo vulnerável. Segundo ponto que eu quero abordar com vocês, para permanecermos nesse lugar de segurança, independente das ameaças que possam surgir na nossa vida, é permanecermos debaixo da graça de Deus. Graça de Deus. Ah, gente, que coisa maravilhosa é viver esse tempo que o Senhor preparou para nós. No versículo 6 do Salmo 32, na parte A, diz assim: portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Queridos, não é apenas esse texto, há vários textos na palavra de Deus que nos apontam para um tempo de visitação de Deus na nossa vida, ou para um tempo da visitação de Deus sobre a nação de Israel. E quantas vezes a nação de Israel virou as costas para Deus. Deus sempre fez promessas incríveis para o povo, mas esse povo que caminhava um tempo debaixo daquilo que Deus havia proposto para eles, de repente começavam a olhar para as nações vizinhas, e viam que as nações vizinhas tinham seus ídolos, e então eles começavam também a buscar essas fontes para as suas vidas, trazendo princípios do mundo para o povo de Deus. Isso é sair debaixo da graça de Deus. Isso é desprezar a graça de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. A graça, ela nos alcançou através da cruz. Quando Cristo enfrentou o Gólgota, quando ele decidiu, na realidade,
descer essa terra, já se fazer homem, sujeito às paixões, sujeito aos nossos limites, deixando a sua glória. O Pai deu o seu único filho. Ou seja, a graça de Deus é um presente para nós. É um favor que nós não merecíamos, porque o que nós merecíamos era a cruz. Eu e você deveríamos estar crucificados e condenados pelos nossos pecados. Mas alguém deu, o nosso Pai deu o seu único filho, para que eu e você pudéssemos viver e desfrutar desta graça maravilhosa. Mas veja só, recebemos de graça, é um presente, mas custou um preço altíssimo. Podemos cantar nesta noite aqui. Não tem um amor como o amor dele. Não existe um amor como o amor de Jesus. Não existe uma paixão como a paixão dele. Ninguém é como ele. Gente, a graça que nos alcançou, ela custou muito caro. Foi um presente valiosíssimo que o Pai nos deu. Nós não podemos desprezar tamanha graça de Deus. Sabe qual é o tamanho da graça de Deus? Não existe tamanho. Porque o amor de Deus, ele é imensurável. Não dá para medir. É um amor incondicional. Queridos, nós não podemos sair, nós não podemos cair da graça de Deus. Se você quer estar protegido, você precisa permanecer na graça do Senhor. Lá no Salmo 84, verso 11, diz assim: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor, Ele dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Quem está debaixo da graça tem direção na sua vida e tem proteção. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, não ficamos perdidos. Veja só, o Senhor, Ele é sol e escudo. O sol é a luz de Deus que veio brilhar sobre nós. Malaquias chama de o sol da justiça. Eu e você fomos alcançados por essa luz bendita de Cristo Jesus. E quem está debaixo da luz de Cristo não tropeça, não é pego de surpresa, não está na escuridão, não está mais em trevas, tem direção, tem uma rota, está seguro, está protegido. Não sai da graça de Deus. Não despreze o amor de Deus pela sua vida. Isaías 60, verso 19 e 20 diz assim: o sol não será mais a tua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristezas terão fim. Quando Isaías está profetizando aqui, que ele está falando da Nova Jerusalém, ele está falando de uma glória que nós vamos entrar para toda a eternidade, mas é uma glória que nós já podemos tomar posse dela. Como? Permanecendo debaixo da graça de Deus. Como é bom ter um rumo na nossa vida. Como é bom saber para onde estamos indo. Como é bom saber onde estamos e para onde vamos.
Gente, esta é uma das maiores crises do ser humano. A maioria das pessoas não sabem por que estão nessa terra, não sabem o que estão fazendo nessa terra e não sabem para onde vão. Por quê? Porque não nasceu o sol da justiça sobre eles, mas sobre os justos brilhou a luz de Deus. Ah, queridos, como é bom ter segurança nesta caminhada com o Senhor. E você sabe por quê? O nosso inimigo luta para nos tirar da graça. Sabe por que muitas vezes nós vacilamos e o diabo tenta colocar o pezinho para tropeçarmos e cairmos da graça de Deus? Porque se ele tirar você e eu da graça, nós perdemos a glória, nós não entramos na glória. E o inimigo nos odeia, porque nós recebemos a glória de Deus na nossa vida. Aquilo que ele perdeu, ele está condenado para sempre. E agora ele quer que nós abandonemos a graça, para nós perdermos a glória de Deus. Mas em nome de Jesus, eu profetizo, você será um daqueles que não abandonará a graça do Senhor. Haja o que houver, seja em qualquer situação. Gente, às vezes pode ser uma coisa simples, sabe aquela coisa tipo, o meu líder, aquela pessoa me decepcionou. E aí? Você vai cair da graça, você vai abandonar a graça de Deus sobre a tua vida, porque alguém te decepcionou. Ei, se alguém te decepcionou, é porque você está vivo. No mundo tereis aflições, e as aflições são essas coisas: decepção, traição. Então, chega de desculpa, não transfere o seu problema para outra pessoa. Olhe para Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Permaneça firme. Sabe, esse probleminha que você está tendo com o líder aí, querido, você vai resolver ele fácil. É só você colocar os seus olhos em Cristo Jesus, porque ali flui a vida e a graça de Deus sobre você. Aleluias. O último ponto que eu quero abordar com vocês, na realidade eu estou falando de 3 situações que elas estão unidas, porque nós só permanecemos e recebemos a graça de Deus porque um dia nos quebrantamos e nos arrependemos do pecado, entramos nessa graça de Deus. E aí vem no verso 10, uma outra afirmação verdadeira da palavra de Deus para nós. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aleluias. Sabe, queridos, as aflições vêm para todo mundo. As lutas vêm para todas as pessoas. Nós, como justos nessa terra, nós não estamos imunes às lutas, às tribulações da vida, às tempestades. O que nós precisamos ter em mente é que o Senhor é bom, independente da circunstância. Ele é bom. O Senhor é bom. Talvez você vai sentir isso na maior crise da sua vida. Isso aconteceu comigo. Talvez os 2 dias mais difíceis da minha vida, quando perdi a minha mãe e depois de um tempo meu pai. Até então, eu nunca havia perdido alguém tão perto. Havia falecido a avó, depois o avô. Mas naqueles dias, foram dias difíceis para mim.
Mas aquilo que se tornou um dos dias mais difíceis para mim, também se tornou um dos dias da revelação, de maior revelação da bondade de Deus sobre a minha vida. Quando eu pude pegar um instrumento junto com um grupo de pessoas e adorar a Deus, tendo a minha mãe, ali o corpo dela deitado, depois de 1 ano e pouco, na mesma situação com meu pai, e levantar as mãos naquele lugar e falar: Deus, Tu és bom, porque o Senhor me deu um pai e uma mãe. Eles foram incríveis, eles me apresentaram o maior tesouro que um homem pode conhecer, que foi o Senhor Jesus. Toda a herança e toda a riqueza que meu pai teve, Ele me deu em vida. A maior riqueza, Jesus Cristo. A bondade de Deus se revelando sobre a minha vida, no momento de morte, de perda. Uma outra faceta da bondade e de que Deus tem esse caráter, que Ele é bom, é que juntamente comigo ali, eu tinha os meus melhores amigos, os meus pastores. Ah, como é bom ter a igreja nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como é bom ter os amigos, como é bom ter pastor. Quero convidar os músicos já para se posicionarem aqui. Você quer estar protegido por Deus? Reconheça a bondade dEle todos os dias na sua vida. Pode ser uma coisa simples, ou pode ser uma coisa muito grande, como esse exemplo que eu te dei, no momento mais difícil da sua vida. Reconheça a bondade, veja que Deus é bom em cada detalhe da sua vida, porque Ele cuida dos seus. Sabe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Gente, quando a Bíblia fala disso, não está falando que você vai chorar numa noite e no outro dia você já vai cantar, celebrar. Não é isso, não é uma noite. É um tempo de tribulação, um tempo de aflição. Depois desse tempo, é certo que a alegria vem sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu lar, sobre o teu casamento. Só precisa permanecer e reconhecer a bondade de Deus sobre a sua vida. Deus é bom o tempo todo o tempo. Deus é bom. Vamos repetir isso? Deus é bom o tempo todo o tempo, Deus é bom. Aleluias. Eu quero ler alguns versos bíblicos, eu quero já convidá-los para ficarem em pé. E eu tenho certeza que essa palavra, ela está encontrando um espaço para aumentar a tua fé, a tua esperança, a tua confiança. E principalmente a convicção de que você não está só na sua jornada. Lamentações 3, verso 25 e 22, 25 diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deuteronômio 31:6, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Salmo 32, o verso 7, esse que lemos: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha o que diz o Salmo 46 dos filhos de Corá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto,
não temeremos, ainda que a terra se mude. Não é? A terra mudou esses dias? Mudou, gente. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluias! Vinde, vinde igreja, vinde meu povo, e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Você crê nessa palavra, igreja? Uau! Quem poderá te abalar? Que ventania é essa que pode tirar você do lugar da proteção de Deus? Não há. Amém? Vamos ser ministrados por essa canção, e ao final eu quero orar com vocês e por vocês, para que vocês tenham uma plena convicção de que vocês estão seguros no Senhor Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Passar pelo vale, se eu parar
Levante as suas mãos onde você está. Eu quero dar uma ordem agora. Todo espírito de medo e pavor que tem entrado nesse coração, nesta casa, aqueles que estão nos assistindo também das suas casas, eu estendo esta oração agora na autoridade do nome de Jesus Cristo e mandamos embora. Saia deste coração, saia desta vida, saia desta casa. Eu profetizo paz e segurança sobre a tua vida, meu irmão. Eu profetizo prosperidade sobre a tua casa. Toda depressão saia em nome de Jesus. Todo medo saia em nome de Jesus. Toda fonte de pecado seja agora atacado pelo poder de Cristo Jesus. Todo sofisma que tenta tirar a sua vida da graça de Deus seja agora desfeito em nome de Jesus. E eu profetizo uma visão espiritual agora sobre a tua vida, para ver a bondade de Deus em cada situação da sua vida. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, igreja, é o teu refúgio. Uau! Receba essa verdade sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uau! Aleluia! Se você toma posse dessa palavra, em nome de Jesus, dê um brado de vitória agora. Dê um brado de vitória agora. Dê um brado aí na sua casa. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Oh, em teus braços. Em teus braços. Sejam abençoados, igreja. Uma semana de vitória sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. José.